Pastor, qual é a primeira razão pela qual nós não devemos ser calvinistas? Uau! A primeira razão, assim, que eu coloco, que me convenceu a crer no livre-arbítrio, né, no arminianismo, é que uma das coisas interessantes, quando nós olhamos para as Escrituras, a Escritura, quando nós usamos a hermenêutica saudável, sadia, ela deixa para a gente alguns princípios. E alguns princípios hermenêuticos para nos orientar a fazer interpretação de textos difíceis, de textos que têm uma interpretação que exige mais estudo. Então, quando nós encontramos textos que são mais complexos, difíceis de entender nas Escrituras, um dos conselhos que nós recebemos é o seguinte: quando o texto ele está difícil de interpretar, ou quando ele dá margem para mais de uma interpretação, a proposta seria o seguinte: vamos ver o que os pais da igreja falavam sobre esse assunto. Então, quando eu venho para a doutrina da salvação, eu percebo que é uma doutrina que ela gera muito debate que já duraram séculos e não chegaram em um denominador comum. Então eu vejo assim, para mim, a maneira mais interessante de chegar a uma conclusão, de ter um argumento mais saudável, é procurar analisar o que os pais da igreja eles falaram sobre isso. Então, o que me deixa muito à vontade de expressar a minha opinião com respeito ao arminianismo é que o calvinismo é uma doutrina que passou a ser ensinada a partir da Reforma Protestante. Então, quando nós começamos a estudar os pais da igreja, eles não tinham esse conceito, eles não ensinavam para a igreja. Então, se os pais da igreja, que do primeiro século, segundo século, terceiro século, eles não tinham essa doutrina já que fazia parte dos ensinos da igreja cristã, isso me faz entender que eu prefiro ficar com pensamentos daqueles que estavam mais próximos do tempo de Jesus do que de um pensamento teológico que veio a ser confeccionado a partir do século XV, século XVI, pós-reforma protestante. Então, por isso que eu digo que essa é a primeira razão. A primeira razão eu posso definir para vocês, que é a igreja primitiva, os pais da igreja não tratavam desse assunto como ele é tratado hoje em dia. Pastor, e se tratando do assunto livre-arbítrio ainda dentro, né, das suas colocações, como a igreja primitiva e os pais da igreja tratavam o livre-arbítrio? O ser humano tem ou não tem o livre-arbítrio? Então, os pais da igreja, eles sempre tratavam que o ser humano tem. Inclusive, eu sei que vai gerar assim discórdia de muitos, o próprio Agostinho, que é caracterizado como o idealizador da proposta do calvinismo, o próprio Agostinho, no início, ele não trabalhava com predestinação. Ele entendia um livre-arbítrio. E com o passar do tempo que ele foi desenvolvendo esse pensamento, inclusive existe aqueles que acreditam, que defendem que ele usou muito da sua experiência de vida, experiência pessoal, para passar a tratar sobre esse conceito de predestinação, de doutrina de salvação, com o olhar que hoje é tratado, conhecido como o calvinismo. Então a igreja, se nós pegarmos os pais da igreja, eles tinham de uma forma assim, muito clara, onde eles entendiam que Jesus ele veio, ele é o salvador de todo mundo, eles defendiam a salvação para todas as pessoas, onde as pessoas têm a possibilidade de escolher por essa salvação, não por obras, mas uma escolha motivada pela graça de Deus, que é influenciada pelo Espírito Santo na vida do cristão. Glória a Deus. Então, nós temos o livre-arbítrio? Sim. Concluímos que sim? Sim. Nós concluímos que, como eu disse, é um debate de séculos. Dizer que nós não vamos resolver. Nós não vamos resolver. Não adianta nada. Mas nós hoje podemos dizer
que os pais da igreja, eles trabalhavam. Nós temos exemplo, tanto os pais da igreja pré e pós-nicênio, que eles defendiam o livre-arbítrio. Posso até aqui passar algumas definições. Exemplo, Clemente de Roma, no ano 30, ele defendia e ele passava a ideia seguinte, que Noé anunciou a conversão e os que aceitaram se salvaram. Jonas anunciou as ruínas ao ninivita e os que fizeram penitência de seus pecados por suas súplicas reconciliaram-se com Deus e alcançaram a salvação. Então nós vamos ver vários pais da igreja, passando aqui Clemente de Roma, temos também Justino Marte, também outro pai da igreja, que ele afirmava, por volta do primeiro século, no ano 100, que toda a raça humana estará debaixo de maldição. O Pai de todos desejou que o Cristo, no lugar de toda a família humana, levasse sobre si a maldição de todos. Então nós vamos analisando no período da história que os pais da igreja, eles já defendiam essa ideia de que Deus, ele deixava o homem tomar a decisão com relação à sua salvação. Muito interessante, né, pastor? E há um ponto de vista mais extremista ainda, concernente à liberdade de escolha e o livre-arbítrio, que é a linha supralapsariana do calvinismo, que diz que Deus, ele predestinou tudo, até mesmo a queda de Adão. Como lidar com uma situação como essa, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e tenho um filho de 1 ano e 11 meses, que vai fazer 2 anos esse mês. É como se eu falasse para o meu filho assim: meu filho, não pega nesta caneca, porque se você pegar nessa caneca, você vai pecar. E eu pego a mão dele, coloco na caneca e puno ele por ele ter colocado a mão na caneca, mas na verdade foi eu que coloquei a mão dele nesta caneca. Então, uma visão assim muito extrema a respeito da predestinação, dizer que o próprio Deus, ele predestinou até mesmo a queda do Adão, né? Então é porque nós conseguimos ver, primeiro, Deus sabe de todas as coisas, não tenho dúvida que sabe. O fato de Deus saber não significa que ele proporcionou meios para que viesse a acontecer. Então, Deus, ele sabia que Adão e Eva ia pecar? Claro que sabia. E já planejou a redenção. Exatamente. Mas não foi que o próprio Deus que colocou em Adão um sentimento de rebeldia para que ele viesse pecar. Então, nós conseguimos entender que Adão, ele estava dentro de um plano de Deus, Deus sabia do que iria acontecer, mas não foi Deus que forçou o pecado de Adão. Não foi Deus que forçou. Muito interessante. Então, Adão, ele pecou porque ele foi atraído pelo fruto, né? Eva pecou e, na verdade, consequentemente, ela levou o pecado a Adão e Adão pecou também. Tanto que Adão colocou a culpa na Eva, né? Muito importante, muito interessante, muito válido. Lembrando que eu falei aqui que nós não vamos resolver esse assunto aqui, mas nós estamos apresentando à luz da Bíblia o nosso pensamento, o pensamento assembleiano, o pensamento arminiano, o pensamento que é o pensamento que nós acreditamos e que é, né, o pensamento bíblico na perspectiva da essência da palavra de Deus. Conta para nós então, pastor, segunda razão pelo qual o senhor não é calvinista. Antes de responder essa pergunta, o senhor fez o seminário lá em São Paulo e era um seminário interdenominacional, né? Então, certamente o senhor conviveu com pessoas com diversas linhas de pensamentos. Eu acredito que poderia dizer que 98% do seminário é reformado. Olha só. Reformado. Eu acabava sendo um peixe ali fora d'água, né? mas isso contribuiu muito para o meu crescimento,
porque as minhas experiências, minhas convicções, elas foi questionado, fui confrontado e isso me motivou a buscar, a estudar um pouco mais, né? Mas a segunda razão que me deixa, que não me permite me declarar calvinista, podemos dizer assim, é de afirmar que a salvação, que a redenção, ela foi para alguns. Podemos dizer uma redenção particular, ou outros preferem dizer uma redenção ilimitada. Porque no calvinismo é ensinado que Jesus ele veio para morrer para alguns, que a salvação ela não foi para todos. Mas isso nos deixa assim, numa situação difícil, porque quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos textos que estão mostrando, nos direcionando que Jesus, ele morreu para todos. Então, esse conceito de que a redenção, que Cristo morreu apenas para um grupo, ela não me permite dizer assim, eu sou calvinista, eu acredito porque eu sou um escolhido, Jesus morreu apenas por mim e ele não morreu por todos. E as Escrituras, nós olhamos que a oferta da salvação, ela é genuína para todos. Ela é genuína para todos. E nós temos textos bíblicos, um texto assim conhecido de todo cristão. João 3,16, por exemplo, que diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que ha dado seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crêem. Não se perda, né, mas tenha a vida eterna. Tanto o apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele mostra que Deus ama o mundo e que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E esse texto de João 3,16, quando a própria mulher samaritana falou, olha, eu encontrei Jesus, eu encontrei o Salvador do mundo. Existe aí alguns debates para respaldar que a redenção ela é ilimitada, onde diz assim, não, o texto de João, esse mundo, não se refere a todas as pessoas. Só que se você for analisar, eu estava estudando, lendo alguns lexicógrafos, os melhores estudiosos exegetas, eles afirmam de forma categórica que tratar o todos de João 3,16 e o mundo como não é para todas as pessoas, sem exceção, é uma manobra hermenêutica para encaixar uma doutrina que eu estou querendo fundamentar. Então, se você pegar qualquer criança, qualquer pessoa que sabe fazer uma leitura, ele vai ler o texto de Deus amou o mundo de tal maneira, ele não vai conseguir ver ali um mundo de um grupo específico. Então, a redenção particular, a redenção para um grupo em especial, essa redenção, nós não encontramos base nas Escrituras. Então, eu creio que o Senhor Jesus, ele amou o mundo e a redenção dele foi para trazer e possibilitar salvação para todos os homens, para todos aqueles que respondem pela fé, e essa resposta de fé, claro que ela é fruto da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, mas eu não consigo ver um evangelho que eu vou pregar para o pecador, mas dizer, olha, eu estou pregando para você, mas eu não sei não, hein? Se você não tiver predestinado, se Deus não morreu por você, esta minha proposta, ela é um pouco desonesta. Eu vou te oferecer algo para você e ao mesmo tempo eu vou dizer, eu estou te oferecendo, mas eu não sei se de fato você faz parte do grupo dos eleitos, daqueles pelo qual Cristo morreu. Então, assim, a redenção de Cristo, eu gosto muito quando Paulo trata desse assunto, quando ele fala lá em Romanos sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Nós recebemos o pecado original e
como uma representatividade. O primeiro Adão nos representou no pecado. E o curioso é que o pecado de Adão, ele foi suficiente para que todos pecarem. Aí esse mesmo todos, que é questionado em João pelos calvinistas, que não é todos, é só alguns. Mas quando Paulo traz esse mesmo todos pecaram, aí esse todos já é todas as pessoas, sem exceção. Já a salvação não. Já o João 3,16, o todos é o todos, mas um grupo em específico. Mas para o pecado, todos é todos. Você entende? Então eu sinto que é um pouco assim uma incoerência. Deveria ser o todos para o pecado, o não todos para o Ou pecado. não todos, ou dizer assim, olha, todos, mas esse todos é um grupo específico. Não. Sim. Então, assim, por essa razão, eu tenho dificuldade de entender que a redenção, ela é só para um grupo específico. Eu vejo que Cristo, ele possibilitou. Então, da mesma forma que todos pecaram em Adão, a Escritura diz que o segundo Adão, ele veio para ser a propiciação dos nossos pecados, ele é o Salvador do mundo. Ele veio para trazer uma proposta sincera, uma proposta que de fato possa ser aceita por todos os homens. Então, redenção limitada, ela me faz ter dificuldade de aceitar o calvinismo como uma teologia para a minha vida como cristão. Então essa eu diria que seria mais uma das razões, né? Ô, pastor, e eu queria que o senhor abordasse agora em questão daquilo mesmo que o senhor falou, sobre a soberania de Deus. O calvinista, ele tem a tese que Deus, sim, ele é soberano, porém ele decreta tudo. Ele decreta quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Já nós que acreditamos, né, somos arminianos, acreditamos que sim, Deus ele é soberano, mas o homem ele tem o livre-arbítrio. Como que fica esse entendimento do arminiano, em que Deus ele é soberano e tem o livre-arbítrio, mas do calvinista não. Deus é soberano, mas ele não decreta tudo. Explica para nós essa questão. Deus é soberano. Para mim isso daí é matéria vencida, não tem diálogo, não tem debate. Não tem. Porém, a responsabilidade humana, ela é real. Ela é real. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos o seguinte: Deus é soberano, a responsabilidade humana é real, e a responsabilidade humana, ela não anula a soberania de Deus. Ela não anula. Porque sem responsabilidade, eu não posso ser cobrado. Como eu vou cobrar de você algo se você não é responsável por aquilo que você está fazendo? E nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver em todo tempo Deus responsabilizando o homem pelos seus atos, pelos seus pecados, pelas suas falhas. Então, eu consigo ver a soberania de Deus dessa forma. Eu creio em um Deus soberano. Ele não precisa da minha opinião para ele fazer. Ele está por cima de todas as coisas. Só que dentro dessa soberania de Deus, ele permite com que o homem assuma as responsabilidades das suas atitudes. O juízo de Deus, sem responsabilidade humana, ele seria talvez uma das coisas mais cruel que poderia haver. Porque Deus ele estaria te responsabilizando simplesmente porque ele é soberano. E essa frase, soberania, ela é muito usada, né? Quando você questiona uma pessoa que tem um pensamento influenciado pelo calvinismo, quando você vai pressionar, fazer alguma pergunta e que aquela pergunta não tenha uma resposta, ele apela para esse argumento, né? Mas Deus é soberano. Pronto. Deus é soberano e acabou. Então, assim, inclusive até um mito, né, que se criou, que o arminiano, ele não crê na soberania de Deus. Negativo, nós cremos na soberania de Deus. 100%. 100%, mas ao mesmo tempo entendemos que a responsabilidade humana, ela é real e
Deus ele sempre vai estar nos dando a oportunidade de responder por aquilo que fazemos. Muito importante essa colocação. E ainda se tratando da expiação, né, que ela é universal, é interessante, pastor, nós entendermos isto. Por quê? Não seria Deus injusto se Deus desse a oportunidade somente para uma parte da população? Por exemplo, se Deus predestinou uma parte, se Cristo morreu somente para uma parte, consequentemente a outra parte ela está predestinada para o inferno. Né? Vai lá e vem cá. Tem uma parte predestinada para o céu e a outra parte predestinada para o inferno. E como fica a justiça de Deus, a bondade de Deus diante dessa situação, né? Então, esse determinismo que ele é importante e que precisa de ser analisado com sinceridade. Porque, assim, é necessário acreditar na dupla predestinação. Partimos de um princípio da depravação que todo homem pecou. Nós entendemos na depravação total da raça humana. Fato. Os escritores aos Romanos, em especial, vamos dizer, o apóstolo Paulo, ele afirma categoricamente que todos pecaram. Ou seja, Paulo diz que não existe nenhum justo. Não tem nenhum justo, não há ninguém que busque a Deus. Então, se todos estão no mesmo nível de igualdade, do ponto de vista espiritual, moral, para ser salvo, o que acontece? Deus ele vai ali e escolhe alguns, predestinou alguns. Aqueles que Deus predestinou para a salvação, vai ser salvo. Só que temos que partir de um princípio também, que então Deus ele predestinou outro grupo para a perdição. E se Deus predestinou, se existe esse determinismo, essa dupla predestinação, então nós vamos entender o seguinte, que ninguém é salvo por mérito, a salvação é exclusivamente pela graça, mas nós não sabemos qual é a razão que Deus ele predestinou os demais para ir para o inferno. Quando eu entendo que Deus predestinou os demais para o inferno, eu preciso de entender assim que o próprio Deus ele até te induziu ao pecado para ter um motivo para te condenar. Então pesado essa dupla predestinação, porque eu argumentar de uma predestinação para a salvação tá ok, mas o que pesa é argumentar que Deus também predestinou alguns para a perdição. Ou a maioria, né? É, a maioria.